Está começando mais um devocional Examinai. A igreja não passará pela grande tribulação. Olá, vamos examinar a Escritura? Gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e o versículo 1 a seguir, que diz assim: Mas acerca dos tempos proféticos e das estações, irmãos, não há necessidade que eu vos escreva. Então você marque aí tempos proféticos e estações. Ele diz que não há necessidade que eu vos escreva. Isso dá a entender que Paulo, ele já falava àqueles irmãos sobre escatologia. Então, observe o texto sagrado. Acompanhe comigo no texto, versículo 2. Porque vós sabeis perfeitamente que o dia da vinda de nosso Senhor virá inesperadamente, assim como um ladrão de noite. Então, quando Jesus vier buscar a sua igreja no arrebatamento, que levar para as mansões celestiais, aí se dará essa vinda inesperada para aqueles que ficarem aqui no arrebatamento. Porque Jesus não pode vir para a sua igreja como um ladrão de noite. Por quê? Acompanhe comigo no texto. Pois quando disserem paz e segurança, olha aí, então virá sobre eles a destruição repentina, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo algum escaparão. Então, Paulo está falando aqui do período da grande tribulação, onde a igreja de Cristo já não mais estará na terra. Para você que é pré-tribulacionista, você está me entendendo que eu estou aqui falando do texto. Versículo de número 4, ele diz: Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Muita gente usa esse texto, que o Senhor virá como ladrão de noite, para a gente estar vigilante. Mas esse texto não se aplica à igreja. Por quê? Porque Paulo explica no versículo 4, grife aí na sua Bíblia: Já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. A igreja já não estará aqui para ser surpreendida. Você tem que entender isso aqui, examinar a Escritura, para que você não seja confundido nos dias de hoje, nos dias atuais. Veja que Paulo disse no versículo 1, recapitulando, que ele, acerca dos tempos proféticos, olha aí, existem tempos proféticos, e das estações, tempos e estações. Você tem que saber sobre esses tempos e estações. E a igreja Tessalônica, ela conhecia porque Paulo ensinava sobre esse tema. Paulo disse que porque vós sabeis perfeitamente que o dia do Senhor, de nosso Senhor, virá inesperadamente, assim como um ladrão de noite. Mas isso não é para a igreja. É o dia da vinda de Cristo, que será de modo inesperado para aqueles que ficou na terra, para Israel, para os gentios que não aceitaram o sacrifício de Jesus. Ele diz aqui no versículo 3, será, pois quando disserem paz e segurança, isso será no tempo da falsa paz do anticristo, a igreja já não está mais na terra. Aí ele diz aqui, mas irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Então nós não estaremos mais aqui. A igreja já não estará aqui para ser surpreendida como um ladrão. O versículo 5, porque todos sois filhos da luz, filho do dia. Não sois filhos da noite, nem filhos das trevas.
filhos da graça e não do juízo, e o sono de Israel. Ele está falando aqui. Portanto, não durmamos como os demais, mas pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Por quê? Porque os que dormem, de noite dormem, e os que embriagam, na noite se embriagam. Mas nós, que somos filhos do dia, sejamos sóbrios em nossa mente, vestindo, número 1, a couraça da fé e do amor, número 2, e tendo posto, número 3, o capacete da esperança da salvação. Aí o versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira. O que é a ira? Deus não destinou o seu povo para a ira. A ira é o juízo de Deus. É o juízo que será derramado lá em Apocalipse, onde abrir a abertura dos selos, o derramamento das taças da ira de Deus. Deus não destinou a nós para o dia da sua ira, senão para a posse da salvação, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, ou estando desperto ou dormindo, vivamos juntamente com Ele. Portanto, meus amados irmãos, consolai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como tal estáis fazendo. Então, meus amados e queridos irmãos, a igreja, ela não passará pela grande tribulação, porque Deus não nos destinou para o dia da ira, senão para a posse da salvação por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas, se você crê que você vai passar pela grande tribulação, ou se você vai ser arrebatado no meio da grande tribulação, nós respeitamos o seu pensamento, mas nós cremos, nós somos pentecostais, pré-tribulacionistas, e cremos que Cristo tirará a sua igreja antes da grande tribulação. Então, nós estaremos tratando sobre estes assuntos aqui em nosso canal, examinando a Escritura. A cada momento estaremos trazendo um pedaço curtinho aqui da Escritura para estarmos examinando, para que assim possamos compreender a palavra de Deus. Neste momento vimos que Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele ensinava a igreja. Você tem ensinado as suas ovelhas sobre a escatologia bíblica? Ou você tem pregado só sobre receba a sua vitória, receba a sua bênção? Os acontecimentos têm gerado muitas expectativas nas pessoas. E esse é o momento de nós ensinarmos, voltarmos a ensinar a palavra de Deus, examinando a Escritura, falando sobre a escatologia bíblica, porque as profecias e os acontecimentos não param de acontecer, e é necessário que o povo de Deus saiba, conheça os tempos proféticos e as estações, para que não sejamos surpreendidos e enganados pelos falsos mestres, pelas heresias que têm assim levado muitas pessoas a trilhar por outro caminho. Nós não fomos, versículo 9 do capítulo 5, porque Deus não nos destinou para a ira. O que é a ira? Quer dizer que aceitamos a Jesus Cristo, Ele nos escolheu, na verdade, nós aceitamos o seu chamado por ser escolhido, nós cremos em seu nome, fomos batizados nas águas, mostrando transformação e mudança de vida, seguimos os preceitos, os mandamentos e os caminhos do reino de Deus, fomos humilhados, perseguidos, renunciamos ao nosso eu, a nossa vida aqui nessa terra, vivemos realmente para Cristo.
para chegar naquele grande momento e o Senhor ainda deixar nós, a igreja, você aqui para sofrer juntamente com os ímpios o juízo de Deus? Deus não fará isso, porque Deus é justo. Exemplo disso temos no Antigo Testamento, que nós estaremos falando isso aqui. Eu agradeço a Deus pelos mestres da palavra que nos ensinaram e aprendemos dos nossos mestres, professores. Haja visto o nosso pastor, doutor Alderino Nelson Rocha, Napoleão Falcão, pastor Napoleão Falcão. Então, vários outros mestres na palavra pela qual nós aprendemos e estudamos também. Porque se estamos aqui ensinando a você, é porque teve um momento que nós paramos para sentar, para ouvir e para aprender daqueles que tinham algo da parte de Deus maior para passar para nós. Então fica esta mensagem, fica esta palavra. Nós não fomos destinados para a ira, para o juízo de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e nos acompanhe. Vai ter mais vídeo aí falando sobre escatologia bíblica. Deus abençoe. E até o próximo vídeo, examinando a Escritura. Forte abraço.